Bom, pessoal, vamos iniciar agora a instalação do Zabbix 3.4 no CentOS 7, ok? Vamos iniciar a instalação com a instalação do Apache e do PHP através do i1. Agora que ele fez a instalação, nós vamos habilitar o serviço na inicialização do sistema operacional e iniciar o serviço. Agora que nós já habilitamos e iniciamos o serviço do Apache, nós vamos fazer agora a instalação do MySQL. Agora nós vamos habilitar o serviço na inicialização do sistema operacional e iniciar o serviço do MySQL. Agora nós vamos fazer a alteração das configurações de segurança no MySQL. Vamos definir a senha. Agora nós vamos acessar o MySQL para criarmos o usuário e definir uma senha para administrar o banco de dados Zabbix. O banco de dados e vamos dar permissão total ao usuário Zabbix no banco de dados. Agora nós vamos, enfim, instalar o Zabbix na versão 3.4. Vamos fazer a instalação do agente também. Agora nós vamos criar o esquema do banco de dados para o Zabbix. Agora nós vamos fazer a configuração de banco de dados para o servidor do Zabbix. O DB password é a senha que nós definimos para o usuário Zabbix do banco de dados.
Agora nós vamos iniciar o serviço do Zabbix Server e habilitar para executar o serviço na inicialização do sistema operacional. Da mesma forma, nós vamos agora habilitar o agente do Zabbix e vamos habilitá-lo também para iniciar no sistema operacional. Nós vamos precisar agora alterar a configuração do PHP para o front-end do Zabbix. Vamos reiniciar o Apache agora. Agora que nós reiniciamos o Apache, nós vamos acessar o Zabbix pela página web. Verificamos que o servidor já está no ar. Nós vamos configurar agora o front-end do Zabbix. Checamos os pré-requisitos. Vamos colocar a senha definida no banco de dados. Vamos colocar o nome do servidor. Nosso servidor foi instalado com sucesso. Vamos logar no servidor. O servidor está no ar. Bom, então para fazermos a instalação de uma máquina nova, para incluir ela no nosso domínio de gerenciamento, existem algumas formas para fazer isso utilizando os Zabbix, né? Então, uma delas seria baixando o próprio Zabbix agente direto do repositório, que é a forma qual nós vamos fazer aqui. Então, este aqui é o link do repositório do Zabbix. Nós vamos fazer a instalação dele no nosso dispositivo, que vai ser gerenciado. E a partir desse momento, agora que já foi feita a instalação do repositório, nós vamos instalar o agente do Zabbix neste servidor. Pronto, finalizada a instalação do Zabbix agente, vamos só verificar se realmente foi instalado. Então, usar aqui o comando systemctl status zabbix-agente. Ele mostra que está ativo, né? Porém nós precisamos fazer algumas configurações no arquivo de configuração do Zabbix agente. Então vamos no diretório etc/zabbix
e entramos no arquivo zabbix_agentd.conf. Dentro desse arquivo é necessário editar algumas informações para dizer para o agente qual que é o endereço IP do Zabbix Server. Então, vou fazer uma pesquisa aqui para achar de forma mais rápida, /server, e apertando N para ele encontrar o próximo valor. Então aqui nós já localizamos o primeiro campo que deve ser alterado. Então vamos colocar o endereço IP do Zabbix Server. E possui mais um campo que precisa ser editado, que é esse aqui, Server Active. Então vamos também colocar aqui o endereço IP do nosso Zabbix Server. Com isso, o arquivo do Zabbix Agent já está configurado. Nós podemos reiniciar o serviço para que ele possa assumir essas alterações no serviço. Executar o status apenas para garantir o funcionamento. Então aqui nós já podemos observar que o serviço do Zabbix Agent já está em execução e o nosso servidor já pode ser incluído na monitoração. Então, abrindo aqui em uma outra aba, nós já temos o nosso Zabbix Server aberto, pela qual, a interface a qual nós fazemos a gerência. Então vou acessar aqui a ferramenta com as credenciais. E para incluir este novo host na nossa monitoração, nós vamos na aba Configurações, Hosts, e aqui no canto superior direito clicar em Criar Host. Então aqui ele já abre uma série de informações que nós devemos preencher para incluir o nosso host na monitoração. Então o nome do nosso host será Postgre, que é o nosso host que está sendo usado como banco de dados. Por questões de organização, é possível nós separarmos os hosts por grupos. Então aqui já temos o grupo DKW, que é o nome da empresa, criado para poder identificar quais são os hosts pertencentes à organização. Em seguida, nós precisamos colocar o endereço IP. Para colocar o endereço IP, eu vou até o equipamento. Vou pegar o endereço IP dele, 92.168.43.28. E aqui já está preenchida a porta a qual o Zabbix Server vai ter comunicação com o agente. Em seguida, aqui outro detalhe é que nós também temos a opção de inserir o host para que ele faça a comunicação via SNMP, tá? Mas nesse caso nós estamos utilizando o próprio agente do Zabbix. Em seguida, eu vou incluir um host, no host um template. A seguir eu vou mostrar com mais detalhes o que seria esse template, mas para facilitar a vida do administrador, o template ele permite que de forma organizada tenhamos todos os itens, os recursos que serão gerenciados do nosso dispositivo. Então estou incluindo aqui um template do sistema operacional do Linux, então vou adicionar. E pronto, o nosso host já está aqui incluído. Então, para ter mais detalhes sobre as informações ao qual o Zabbix Server vai consultar do nosso host, nós podemos entrar aqui em itens. Esses itens basicamente é a forma com que dizemos ao Zabbix Server como que ele vai consultar as informações nos nossos hosts. Então, pegar aqui um exemplo simples, CPU System Time. Esse é um exemplo de um item que possui informações de como o Zabbix Server vai consultar
esse recurso dentro do nosso servidor, qual que é a chave que ele vai utilizar. E aqui temos alguns parâmetros que são definidos como intervalo de atualização, então com qual período de tempo o Zabbix vai fazer essa consulta, por quanto tempo ele vai reter essa informação. Então, dessa forma nós conseguimos organizar tudo em templates e assim atribuindo a diversos hosts para facilitar a vida do administrador. Então, em seguida, para termos informações sobre as coletas que estão sendo feitas, nós temos aqui já os outros servidores ao qual nós incluímos, como o Web Server, o Postgre que eu acabei de inserir na monitoração. É possível já observar que já tem algumas informações que estão sendo coletadas na nossa monitoração do nosso servidor, como por exemplo, host local time, então qual que é o horário que está configurado no servidor. De repente, se for algum serviço crítico que precisa ter o horário atualizado, é possível obter esse tipo de informação. Então, também para poder mostrar a capacidade da ferramenta de nos avisar de algum possível problema, tem as triggers. O que são as triggers? São os gatilhos que estão configurados para que o host, quando for identificado um problema, um valor diferente do que está configurado na trigger, ele vai gerar um alarme. Então, vamos pegar aqui como exemplo o host Web Server e entramos aqui nas triggers para ver o que tem configurado. Então, nós vemos que temos duas triggers configuradas, uma para o serviço HTTP e outra para o serviço HTTPS, sendo que elas utilizam o item net.tcp.service, que faz a consulta no HTTP, e a outra faz a consulta no HTTPS, sendo que o valor máximo coletado, então, é que esse parâmetro 1 é o que indica o número de coletas, for igual a 0. Então, quando o valor coletado na monitoração for igual a 0, ele vai gerar um alarme. Então, só para evidenciar isso de forma mais clara, indo aqui em monitoramento, dados recentes, nós podemos consultar esses dois itens, HTTP e HTTPS, e podemos observar que o último valor está como up. Então, aqui até mostra um gráfico de que o último valor coletado é up, e nós até podemos ver os últimos valores com o tempo exato, de acordo com cada coleta. Então, nós vamos parar aqui o serviço do HTTP neste servidor web, para observar que após dar um stop no serviço HTTPD, o valor aqui coletado vai alterar para 0. Então, vou aqui atualizando a página. Pronto, já podemos observar que na coleta seguinte, segue aqui o padrão de 1 minuto, ao qual eu havia informado antes. Então, a cada 1 minuto, ele faz uma nova coleta. Então, quando chegou o período da próxima coleta, foi coletado o valor 0. E essa condição satisfaz a nossa trigger. Então, se nós formos a monitoramento e dashboard, já vão ter aqui 2 alarmes gerados, que eram as condições da nossa trigger. O último valor coletado, 0, que fosse igual a 0, geraria esse alarme. Então, o que isso quer dizer? Que o próximo valor coletado, se for igual a 1, não vai mais satisfazer a condição dessa trigger e vai desalarmar. Então, voltando aqui para dados recentes, nós já startamos novamente o serviço HTTP no outro servidor. E indo aqui em valores, só aguardar o próximo processo, o próximo período de coleta, que o valor já vai estar como up. Então, já passado 1 minuto, o último valor coletado é igual a 1. Se nós olharmos aqui no gráfico, o gráfico já voltou para a posição de 1. E voltando para monitoramento dashboard, as nossas triggers já resolveram, porque o valor coletado foi igual a 1, que é diferente da condição que estava exemplificada.